supervisores, orientadores e professores. Eu percebi que a maioria estava tendo dificuldade com relação aos instrumentos de registro das aulas em tempos de pandemia e também percebi a dificuldade de alguns em compreenderem como é que foi estruturado o calendário. Então, eu vou começar aqui pelos calendários para que a gente possa compreender melhor como foram organizados esses instrumentos e como eles poderão ser utilizados, certo? Então, nós vamos começar aqui pelo calendário. Pois bem, nós temos aqui, esse aqui é o calendário, como vocês podem ver aqui, do 1º ao 8º ano. Primeira coisa, vamos entender esta tabela de cômputo das aulas. Essa tabela de referência, ela está baseada conforme o parecer 05 do Conselho Nacional de Educação. E ela também está baseada nas orientações que hoje estão sendo trabalhadas tanto no Nordeste, né, quanto mais especificamente no Ceará. Vamos lá. Primeira coisa, nós temos aqui 1º ao 5º anos. Para cada aula de 10 minutos, se são 7 aulas de 10 minutos, então nós teremos 70 minutos por semana de videoaulas gravadas. O total seria 7 aulas de 45 minutos. Então, os 10 minutos vão ser complementados por 35 minutos com grupos de WhatsApp, disponibilização de material impresso, disponibilização de tira-dúvidas ou outras ações às quais o professor e a escola vão entrar no acordo que vão ser desenvolvidas. Não se resumirá apenas nesses 10 minutos. Serão produzidas outras atividades para complementar com os outros 35 minutos. Da mesma forma, ocorre no 5º ano. 6º ao 7º, muda o tempo de 10 minutos para 8 minutos. E aí, desta forma, nós temos, são 5 aulas de língua portuguesa de 45 minutos. No entanto, se são 5 aulas vezes 8, teremos aqui, então, 40 minutos de videoaula semanal. Que pode ser feita em um único vídeo de 40 minutos, ou aqui, 5 vídeos de 8 minutos. Se eu tenho um vídeo de 8 minutos, mas eu deveria ter uma aula de 45 minutos, o restante desse tempo que eu posso analisar seria um total de 37 minutos. Esses 37 minutos vão acontecer de maneira complementar, por exemplo, no atendimento dentro do grupo do WhatsApp, no atendimento com material em PDF ou no balcão tira dúvidas que a escola pode organizar as diversas ferramentas virtuais que se pode e que se tem à disposição. Então, essa é a tabela de cômputo das horas. Eu acredito que está tranquilo o entendimento. Nós teremos aqui, então, para os anos iniciais, 4 horas e 10 minutos. Para os anos finais, 4 horas. E para as séries em terminalidade, neste caso, 9º ano, serão 5 horas e 30 minutos. E a 4ª etapa, 5 horas e 36 minutos. Esse tempo aqui, ele vai ser de suma importância. Aqui, nós temos 4 horas e 10 minutos para o 1º ao 5º ano. Por esses 10 minutos de diferença, nós arredondamos em 4 horas. Por isso, 1º ao 5º ano, até o 8º ano, estão no mesmo calendário que é este aqui. Aqui no primeiro período do ano, do dia 17 de fevereiro até o dia 17 de março, foi o período normal presencial antes da pandemia. Aqui no dia 17 foi decretado o estado estado de pandemia, em que foram suspensas as aulas presenciais. Tivemos esse período aqui, esse aqui, depois segue esse outro período aqui, que segue até aqui na semana de 11 a 15 do mês de maio, que foi entregue o primeiro kit de alimentação do aluno e também junto o primeiro kit pedagógico, que foi o apostilado.
o primeiro apostilado. A partir da entrega do apostilado, nós tivemos uma contabilização de 1 hora diária. Aqui, ressaltando que esses pontos aqui em cinza são os sábados letivos já previstos no calendário aprovado anteriormente. Eles só foram transcritos para cá. E nós temos aqui, no dia 10 de agosto, o retorno dos professores para a escola. Então, com esse retorno dos professores, nós passamos a contar aqui as 4 horas. Então, nós contamos aqui 4 horas no mês de agosto, e tivemos aqui no dia 26 de agosto, esse item em azul dessa cor indica cômputo de 200 horas. Então, se somarmos aqui 41 mais 59, aí vamos fazer a soma, tá? Só para vocês verem. Então, vamos lá. 41, 59, 15. Ressaltando que o mês de junho não teve nada, porque eram férias oficiais e formais. Julho, 25. E aqui, agosto, 74. Se somarmos tudo isso aqui, nós teremos 214. Por isso que foi tirado aqui, ó, esses aproximadamente aqui, fecha o cômputo de 200 horas. Teoricamente, estamos fechando o primeiro bimestre. Se contarmos daqui até aqui, teremos mais 200 horas. Dia 5 de novembro. Teoricamente, aqui fechamos o segundo e começamos o terceiro bimestre. Aqui, em 2021, voltando lá, dia 23 de dezembro até o dia 17, nós temos aqui o recesso natalino, que vai até o dia 1º, e nós temos aqui a contabilização dos dias, dos 15 dias de férias do professor, do servidor. E retomamos as atividades normais no dia 18. Esse calendário trabalha com atividade remota, porque não sabemos quando será autorizado o retorno das atividades presenciais com o aluno. Então, do dia 18 até aqui, dia 3 de fevereiro, do dia 5 de novembro até o dia 3 de fevereiro, teremos aqui mais 200 horas, finalização do terceiro bimestre e início do quarto, indo até o dia 15 de abril. Fechando aqui, 801 horas. Portanto, finalizamos o ano letivo. Lembrando que nós estamos trabalhando com a perspectiva do chamado currículo contínuo. E quando for elaborado o calendário de 2021, possivelmente, esse conto de horas aqui, daqui do 18 de janeiro até 15 de abril, esse cômputo de horas possivelmente será trabalhado dentro da ideia de um cômputo de horas dentro do ano letivo de 2021. Mas isso precisa ser formalizado com o Conselho Municipal de Educação. Então, o que temos agora são essas diretrizes. Vamos lá, então, para aqui, 9º ano. O 9º ano, como vocês podem perceber no cômputo de horas, ele conta 5 horas e 30 minutos. Então, o tempo vai ser mais rápido para cumprir as 200 horas. Então, nós temos o primeiro grupo, 200 horas fechado dia 22 de agosto. Aqui, 8 de outubro, fecha o segundo bimestre, teoricamente. O terceiro, dia 30 de novembro. E o ano letivo finaliza no dia 5 de fevereiro. Como vocês puderam observar, esse tempo aqui, ele acaba sendo antecipado, porque nesse período nós precisamos liberar esses alunos que estão em situação de terminalidade para que eles ingressem no ensino médio.
Então, se encerra tudo aqui nesta data, dia 5 de fevereiro. Para os alunos que estão cursando a quarta etapa, nós temos aqui na quarta etapa 5 horas e 36 minutos, porque a grade deles tem uma quantidade um pouco menor de algumas aulas. Então, nós teremos, primeiro, bimestre concluído dia 18 de agosto, segundo, 3 de outubro, terceiro, 24 de novembro, e o quarto bimestre concluído aqui no dia 6 de fevereiro. Muito bem, como vocês puderam observar, datas diferentes, mas cumprindo o nosso foco, que é horas. Então, você precisa ter em mente que nós precisamos cumprir as horas. Estão aqui as 800 horas anuais cumpridas, tá? Vencidas aqui as 800 horas. Tudo bem, então concluímos aqui a parte sobre calendário. Agora vamos para a parte sobre instrumentos. Muito bem. Primeiro instrumento a ser apresentado é o planejamento semanal das atividades pedagógicas. Conforme está descrito, esse planejamento ele é feito por professor, por componente curricular semanal. Mas vamos analisar a seguinte situação. O que nós temos aqui? A data da aula, o objeto de conhecimento, é o conteúdo aqui, o objeto de conhecimento, e a habilidade. E como é que isso foi avaliado? Essa planilha não substitui o diário. Tá, eu quero falar sobre isso aqui. Em diálogo com o Conselho Municipal de Educação, observamos que são 8 instrumentos. É muita coisa. Então, essa planilha foi autorizada a substituir o diário. No entanto, isso não foi ainda formalizado por meio de resolução. Estamos aguardando essa resolução. Então, pedimos nesse momento que o professor foque o seu conteúdo nessas planilhas. Mas eu acredito que o Conselho, sim, vai aprovar na resolução e, desta forma, não necessitaremos do registro no diário. E essa planilha, atrelada a uma outra, que eu vou mostrar em seguida, vai substituir o diário. Tudo bem? Então, eu vou tirar aqui, essa planilha substitui o diário de sala de aula. O objetivo é registrar aulas ministradas e manter o controle do número de horas detalhadas. Tudo bem? O outro instrumento que está atrelado a isso aqui é exatamente esse instrumento aqui. Por quê? Veja bem, naquele outro nós temos data da aula, objeto de conhecimento, habilidades e como houve avaliação. Aqui nessa nós temos o objeto de conhecimento, que é o mesmo daquela lá. PA, que é o plano de ensino ajustado ao início do ano letivo, que é exatamente aqui, ó, o objeto de conhecimento. Ao invés de você colocar o conteúdo ajustado no início do ano, você vai colocar as habilidades definidas no início do ano. Olha só. PA, que é o plano de ensino ajustado lá no início do ano, certo? Que é o plano anual de conteúdos. E aqui o AE, que são as aprendizagens essenciais, que é o conteúdo que os professores foram convidados, as equipes de coordenação, a ajustar para trabalhar nesse tempo de pandemia. Qual que é a carga horária? Esse conteúdo, essa planilha, ela é bimestral. Vamos pegar, por exemplo, filosofia. Filosofia são 80 horas anuais. Se são 4 bimestres, então ela tem uma carga horária de total, eu vou colocar na última linha, total, 20 horas bimestrais. Se ela tem 20 horas bimestrais, se eu ministrei 4 conteúdos, 4
Olha só, trabalhei aqui 4 conteúdos. Então, eu vou organizar essa carga horária de tal forma que, no total, dá as 20 horas. Então, vai ser 5 horas, 5 horas, 5 horas, e então, 5 horas. 5, 10, 15, 20. Eu vou ter lá embaixo o total de 20 horas ministradas. Qual que é a metodologia? A metodologia é exatamente as ações estratégicas. Por exemplo, esse conteúdo, eu coloquei, a minha metodologia foi o seguinte, foram 8 minutos, né, de vídeo vídeos gravados disponibilizados no grupo do WhatsApp, tanto vídeo gravado no WhatsApp, atendimento, tira dúvida no WhatsApp, material impresso para o aluno responder, correção de material, tira dúvida do aluno. Você vai colocar qual for a metodologia utilizada, a sua estratégia. E a previsão desse conteúdo. Então, como você pode observar, essa planilha aqui, ela está diretamente ligada a essa planilha aqui. Aquela lá é bimestral e essa aqui, semanal. Você pode alterar essa aqui para mensal. Por quê? Porque, por exemplo, ensino religioso, você tem uma aula por semana, você vai fazer uma planilha para uma aula, então você pode fazer mensal, com as 4, tá? Então, lembra que você pode fazer mensal, dependendo do componente curricular, certo? Eu acho que ficou claro isso aqui. Muito bem, essa planilha aqui, ela é de acompanhamento docente. Docente, se ela é do acompanhamento docente, ela é realizada pelo professor e pelo supervisor escolar. Lembrando que essa primeira planilha é supervisor e professor. Ambos precisam caminhar juntos. Então, esses itens aqui foram enviados via documento para a escola para essas ações serem executadas. Então, vai ser o checklist de que isso foi executado ou não. Qual o tempo dessa planilha? Bimestral. Tá bom? Tá aqui, ó, bimestre. Então, ela é bimestral. Muito bem. A terceira planilha. Essa planilha aqui, ela é de competência de quem? Do gestor escolar. Muito bem. O gestor vai responder se essas ações foram executadas. Quem vai assinar? A diretoria de ensino da SEMEC. Certo? Boa parte dessas ações já foram executadas. Isso aqui são instrumentos para comprovar que essas ações foram executadas. Então, vamos lá ao próximo instrumento. Temos aqui, instrumento de acompanhamento das ações pedagógicas. Logo, esse é o documento da supervisão escolar. Então, veja bem, as ações que a supervisão deveria realizar vai ser acompanhado se ela realizou. Se não realizou, por quê? E quando foi realizado. Lembrando do seguinte, se você determinou que o início das aulas, se você colocou lá no preenchimento que você recebeu os professores, iniciou em setembro, você não vai poder colocar que você iniciou aqui em agosto. Alinhe as datas com as outras planilhas. E essa planilha aqui, que muita gente está tendo problema, mas ela é importante. Eu falei anteriormente sobre ela. É uma planilha bimestral, onde você tem o objeto de conhecimento, está lá na BNCC, é só copiar e colar aqui. O planejamento do início do ano, todos receberam o planejamento, foram disponibilizados pela coordenação nos grupos, é só copiar de lá e colar aqui. E o AE, todos fizeram o reajuste curricular para tempos de pandemia, é só copiar e colar aqui. Definir a carga horária, como eu expliquei, a metodologia, então isso aqui, ó, já está pronto, é só copiar e colar.
que precisa ser feito? Definir a carga horária do mês, como eu expliquei anteriormente, a metodologia e a previsão de que isso vai ser ministrado. Isso aqui é um novo planejamento em tempos de pandemia. Quem vai fazer? O professor, acompanhado do supervisor. O supervisor precisa ser atuante, participar de tudo isso. Esse quadro diagnóstico não está aparecendo aqui, mas eu vou acrescentar agora para que vocês possam ter ciência. Vou acrescentar aqui durante o vídeo. Uma personagem escolar de suma importância nesse momento é exatamente o orientador pedagógico. O orientador, ele precisa acompanhar essas ações, porque são ações de resgate do aluno. Então, eu vou acrescentar aqui, ó, orientador. O orientador escolar precisa participar. Por quê? Ele vai precisar saber, aqui, nesse quadro diagnóstico, seguintes situações. Tá lá, ele é bimestral, certo? Quadro diagnóstico. Na sala A, quantos alunos têm acesso a recurso tecnológico digital? Quantos alunos estão sendo acompanhados pelos pais na resolução das atividades? Quantos alunos receberam e devolveram respondidos o apostilado? Quantos alunos interagem no grupo do WhatsApp da turma? E você vai acrescentar aqui os outros itens aos quais considera relevante. Pode acrescentar. Então, isso aqui, ó, é o aluno em atendimento remoto. A segunda parte do diagnóstico é o quê? O que recuperar? Isso aqui são só orientações. Você vai identificar lá no conteúdo que você planejou para ser aplicado durante a pandemia, que é o AE, você vai identificar das ações não realizadas ou das consolidadas, as áreas de competência do planejamento anual que foi feito no início do ano, e você vai identificar aqui o que foi feito e o que não foi feito. E então você vai fazer um mapeamento das competências que ele deveria ter e não tem. E assim fazer um planejamento. O que o aluno deveria ter aprendido que ele não aprendeu? E como é que você vai fazer, agora o próximo passo, para recuperar isso? Então você vai fazer uma seleção de estratégias, as metodologias que você vai desenvolver, como é que você vai fazer o monitoramento desse ensino, e se você vai adequar ou alterar alguma coisa no plano de ensino. O plano de ensino é o quê? Aqui, isso aqui, ó. O plano de ajuste curricular, tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Como é que você vai fazer? Tá bom? Então, esse aqui é um dos primeiros passos a serem tomados, que é o quadro diagnóstico. Ele é de suma importância. Tá? Ele deve ser produzido um para cada turma. E aí, aqui uma estratégia, não é cada professor produz um para cada turma, pode ser o professor padrinho da turma. Nos anos iniciais, tem só um professor por turma, praticamente, né? Lembrando, tirando as matérias complementares. Mas, nos anos finais, temos vários professores, então pode-se escolher o professor padrinho. A última tabela é essa aqui, que ela é para ser realizada pela direção, acompanhando o trabalho da equipe pedagógica e do professor, com uma sugestão do Conselho Municipal de Educação. Tá? Essa tabela, aqui de baixo, também sugerida pelo Conselho Municipal de Educação, para que a equipe da SEMEC possa acompanhar o que está sendo desenvolvido na escola. Pois bem, eu acredito que vocês puderam tirar aqui as principais dúvidas. Se tiver mais dúvidas, estou à disposição, vai entrando em contato comigo, eu vou orientando. O importante é avançarmos. O importante é conseguirmos regulamentar de tal maneira, com base nesses instrumentos, fazer os registros adequados para validarmos o ano letivo.
E eu reitero a importância de você participar da formação sobre a nossa plataforma virtual e sobre o iEducar. Em breve, quem ainda não está participando da formação, em breve vai ser convocado a participar. Um abraço a todos e bom trabalho e que Deus nos abençoe.